Olá, estudantes do sexto ano, sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Vamos ver os nossos objetivos? O objetivo da aula de hoje é resolver expressões numéricas envolvendo adição e subtração. Tudo bem? Muito bem. Mas sabiam que a expressão matemática é a tradução de uma situação cotidiana? Que expressão matemática, professora? Bom, quando a gente fala em matemática, a gente está falando em números e operações, certo? Então, uma expressão numérica, que também pode ser conhecida como uma expressão matemática, ela é a tradução de uma situação do dia a dia, certo? Do nosso cotidiano. Então, observe esse problema aqui. Fernanda coleciona figurinhas. Ao comprar o álbum, ela recebeu 45 figurinhas de brinde, das quais 6 eram repetidas. No mesmo dia em que comprou o álbum, o pai de Fernanda comprou para ela 20 figurinhas, das quais 3 eram repetidas. Mais tarde, ela trocou 7 figurinhas com seu amigo André. Depois, ela colou as figurinhas no álbum, deixando sem colar somente as repetidas. Quantas figurinhas Fernanda colou no álbum? Pensem aí um pouquinho. Tentem escrever uma expressão numérica, ou seja, seguindo a ordem da situação, e se ela ganhou, é uma operação de mais, se ela trocou, é uma operação de menos, se é repetida, né? A gente não cola a figurinha repetida no álbum, cola? Então ela vai ser tirada desta colagem, e aí vocês tentam traduzir isso numa expressão numérica, resolve que a gente já volta.
E aí? Vamos ver como é que fica as informações traduzidas numa expressão numérica. Recebeu 45 figurinhas de brinde. 6 eram repetidas, então olha lá, 45 menos 6. Porque essas 6 que são repetidas não vai entrar no álbum, certo? Seu pai comprou 20 figurinhas, ou seja, ela ganhou mais 20 figurinhas. Então, mais 20. Mais 3 eram repetidas, então essas 3 repetidas também não vão entrar no álbum. E daí o que ela fez? Ela pegou as figurinhas repetidas e trocou. Então, se ela trocou, ela ganhou mais 7 figurinhas para serem coladas no álbum. O problema não era esse? Quantas figurinhas ela colou no álbum? Então, é só eu resolver essa expressão. Obedecendo a ordem, que ordem? Que quando uma expressão numérica contém apenas adições e subtrações, as operações realizadas, eu vou realizar as operações na ordem que elas aparecem. Olha lá, 45 menos 6 dá 39. 45 menos 6, quando eu tiro 6 de 45, significa que eu estou tirando 5, daí fica 40, e estou tirando 1, que vai ficar o 39. 39 mais 20, 59. 59 menos 3, 56. 56 mais 7, bom, 56 para virar 60 são 4. Então, o 7 eu posso pensar em 4 e 3. Então, vai ficar 60 com mais 3, 63. A prof vai dar um tempinho para vocês copiarem, principalmente aqui essa informação da ordem, e a gente já volta. Copiaram? Por que a prof mandou copiar? Porque é importante a gente saber a sequência que eu vou resolver. Respondendo, né, então, o nosso problema, 63 figurinhas. Nesse praticando aqui, a prof quer que vocês calculem essa expressão, lembrando do que vocês acabaram de anotar, que é o quê? É uma expressão numérica, onde eu só tenho adições e subtrações, e os números, né, envolvidos em adições e subtrações, e essa ordem tem que ser o quê? A gente vai resolver na ordem que elas aparecem. Tempo para vocês resolverem e a gente já volta.
E aí, resolveram? Vamos observar aqui como que a prof fez. 50 menos 40, 10. 10 mais 30, 40. 40 menos 8, 32. 32 mais 22, ó, 30 mais 20, 50. 2 mais 2, 4. 54. 54 mais 12, 50. Com mais 10, 60. 4 com mais 2, 6. 66. Então, essa é a ordem. Olha o que a professora fez. Primeiro essa subtração, depois essa soma, depois essa subtração, essa soma e essa soma. Então, resolveu seguindo a ordem, certo? Pensando nisso, substitua cada balãozinho aqui pelos sinais de mais ou menos, formando sentenças verdadeiras, ou seja, uma expressão verdadeira. Então, eu vou ter que colocar aqui mais ou menos, menos ou mais, de maneira que o quê? Que isso aqui dê 11, que essa continha dê 11. Na letra B, que a continha dê 6. E na letra C, que a continha dê 9. Então, a prof vai dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta.
E aí, conseguiram fazer? É um pouco de desafio, né? Então, vamos por tentativa. Vamos tentar aqui na primeira. Posso pôr 2 sinais de mais. 13 mais 10, 23. 23 mais 12, 35. Mas eu quero que dê 35? Não, eu quero que dê 11. Então, eu pôr os 2 sinais de mais aqui não me ajudou. Vamos pensar se eu colocasse os 2 sinais de menos. 13 menos 10, 3. 3 menos 12, professor, não tem como eu tirar 12 de 3. Não tem nenhum número natural que eu consiga tirar o 12 do 3. Não é verdade? Ó, eu tenho 3, eu consigo tirar 12 dedos daqui? Não consigo, não tem nenhum número natural que me encaixa nessa conta aqui. E se eu colocar menos primeiro e mais depois? Vamos lá. 13 menos 10, 3. 3 mais 12, 15. Mas eu quero que dê 15? Não quero, eu quero que dê o quê? 11, certo? Então também não me serve. E se eu trocar aqui, ó, o sinal de mais e o sinal de menos? 13 mais 10, 23. 23 menos 12, 11. Ok, deu certo. Mas, gente, se eu for fazer assim por tentativa, aqui a letra A, a gente tinha só dois balãozinhos para colocar. Mas e a letra B e a letra C que tem mais balões? Como é que vai ficar? Vai ficar muito complicado, vai dar muito trabalho. Então, a gente pode fazer o quê? Pensando. Como que eu posso fazer pensando? Olha lá, eu sei que tem que dar 11, certo? Se eu somo 13 com mais 10, já vai me dar 23, certo? 23, como o resultado é 11, se somarmos 12, vai passar. Então, só nos resta subtrair. Então, eu faço um pensamento, não vou só assim por tentativa. Se eu tivesse colocado o sinal de menos, o que ia acontecer? Se eu coloco o sinal de menos aqui, vai ficar 23 menos 10. 13 menos 10, dá 3. Se eu somar com 12, vai passar. Se eu tirar 12, a gente já viu que não dá. Então, a gente faz um pensamento que é o quê? Que só pode ser a subtração aqui. Soma aqui e subtração aqui, certo? Levando isso em consideração, o que a gente vai fazer? Vai verificar. Então, 13 mais 10, 23. 23 menos 12, 11. Tá verificado, certo? Muito bem. E a letra B? Como é que eu posso fazer essa letra B pensando? Posso ir substituindo aqui e por tentativa? Posso. Vai dar certo? Vai. Mas vai me dar muito trabalho, porque, por exemplo, se eu colocar o sinal de mais aqui, eu posso colocar sinal de mais e menos aqui, e se eu colocar o de mais aqui, posso pôr de mais e menos, vai dar muito, muito, muito trabalho para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar um balãozinho de cada vez. Se eu pensar aqui, 18 menos 7. 18 menos 7, quanto que vai dar? Como o resultado é 6 e 18 é maior que 6, então podemos iniciar com uma subtração. Isso é uma forma de pensamento, não é? Ó, 18 vai ter que chegar no 6 e vai ter um caminho para percorrer. Então, eu posso começar por uma subtração. E aí, eu vou ter o quê? Que 18 menos 7 vai dar 11. Se eu continuar subtraindo, 11 menos 8, né? Se eu continuar subtraindo, vai dar 3. Como 6 é maior que 3, podemos deduzir que a última operação será uma soma, porque eu vou ter que acrescentar coisa para chegar no 6, né? Então, eu posso deduzir que é uma soma. Então, 8 mais 3, 8 não, né? Ó, 18 menos 7 vai dar quanto? 11, certo? 11 menos 8, quanto que dá? Ai, professor, 11 menos 8 é complicado. Não, não é, é só pensar assim, ó. 11, se eu tirar 1 do 11, vai dar 10. Só que aí eu tô querendo tirar 8, só que eu já tirei 1. Então, 10 menos 7 que tá faltando tirar, vai dar 3. 3 com mais 3, 6. Vamos verificar, ó. 18 menos 7, 11. 11 menos 8, 3. 3 mais 3, 6. Ok? E a letra C? Como é que eu posso começar o meu pensamento ali na letra C? Na letra C, eu posso pensar numa soma. 13 menos 4 é igual a 9. Como 9 já é o resultado, olha por que eu já pus a soma ali, ó.
Se eu começar com uma subtração, 13 menos 4 vai dar 9. Como 9 já é o resultado e ainda temos duas operações, vamos optar por iniciar com uma soma. Porque olha lá, não tem que dar 9? Se eu já começar subtraindo, já vai me dar o resultado. Então eu vou optar por começar por uma soma. Muito bem. Quanto que dá 13 mais 4? 17. Como 17 é um valor distante de 9, vamos optar por subtrair o valor 1, tá bom? Então, 17 menos 1 vai dar o quê? 16. Como 16 menos 7 é 9, então só nos resta mais uma subtração para a última operação. Por que não poderia ser uma soma? Porque se eu pensar no 16 mais 7 aqui, o 16 já é maior do que 9, não é? Se eu somar mais um, vai deixar maior ainda. Então, não dá, a gente vai continuar subtraindo. Então, o que eu tenho aqui? Ó a verificação. 13 mais 4, 17. 17 menos 1, 16. 16 menos 7, 9. Certo? Muito bem. Então, observem muito esse problema, tá? Esse praticando aqui que a gente fez. O quê? Pela sequência das operações, eu fui observando o que eu precisava colocar nos balõezinhos, certo? Muito bem. Então, terminando a nossa aula, a gente tem o quê? Que a gente resolveu expressões numéricas, certo? Envolvendo apenas adição e subtração. Lembrando que, Lembrando que esta sequência me ajuda no cálculo dessa expressão. E o que é uma expressão numérica? Expressão numérica é a tradução de uma situação do nosso cotidiano, certo? Espero que vocês tenham gostado e até breve.